Bem, então, vamos continuar o nosso colóquio, né? A gente tem o prazer de ter a professora Tereza Paiva aqui. Para quem não sabe, a Tereza fez graduação em História na PUC, fez doutorado aqui na UF, né? Na UF. Depois foi para a FRJ, e a professora já é professora titular da FRJ. E hoje vai contar um pouquinho para a gente da pesquisa dela, que eu já agradeço a Tereza, que a gente não tem boa disponibilidade. Obrigado. Queria agradecer ao Thiago o convite para vir aqui. Como ele falou, eu sou cria da casa, então sempre um prazer estar aqui. Estava aqui semana passada, estou virando habituê, né, de Niterói. Então, fiquei pensando o que eu podia falar aqui que fosse, né, do interesse geral. Assim, eu acho, claro, eu tenho um viés, né, é a física que eu faço, mas eu acho que essa parte de átomos ultrafrios em redes óticas assim, é uma área mais ou menos recente e tem muita coisa que a gente pode aprender na matéria condensada com ele, com esse tipo de sistema, e eu acho bacana porque é muito interdisciplinar. Então, tem desde gente de ótica, física atômica, informação quântica e agora, né, mais recentemente, muita gente de matéria condensada trabalhando. Então, acho bacana. O título ficou tão grande que não deu para colocar, então, né, coloque e meu nome. Então, o que eu pensei, né, separei para falar, vou falar um pouco dos átomos ultrafrios, né, o que quer dizer ultrafrios, vou falar um pouco, né, mais específico quando esses átomos são fermiônicos em redes óticas, que é onde está o interesse para a física da matéria condensada, falar um pouco assim das ambições e dos desafios dessa área. E no finzinho eu vou falar de sistemas topológicos, que é um tópico que vem sendo estudado recentemente também em redes óticas, e eu fiz um trabalho recente e vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o que eu quero dizer com átomos ultrafrios? Em junho, agora, esse mês, a gente está comemorando 35 anos do primeiro condensado de Bose-Einstein. Ele foi feito por esses três senhores aqui. Deixa eu ver se eu... o pointer é tipo um mousezinho, né? Acho que eu prefiro apontar com o dedo, que é mais fácil. Deixa eu só abaixar isso. Então, né, o Cornell, o Ketterle e o Wieman ganharam o Prêmio Nobel em 2001. Né, e o que é isso? Né? É pegar átomos, eles fizeram, né, com átomos de rubídio 87, colocaram numa armadilha e foram abaixando a temperatura. Como esses átomos, como a gente vai ver daqui a pouco, têm natureza bosônica, vai todo mundo para o estado fundamental, ou uma fração muito grande, e aí cria, né, esse condensado. E, né, as escalas de temperatura coloquei aqui, né, 170 nanokelvin, então é uma escala bem baixa, e o experimento durou 15 segundos, que para a gente é um tempo curto, mas dá para fazer bastante experimento e entender o que está acontecendo nesse tempo. Né? Então, ultrafrios é essa escala de nanokelvin, né, que o interesse disso é que você vai chegando bem perto do estado fundamental, claro, né? E aí você vai vendo os efeitos quânticos aparecerem com mais intensidade em temperaturas tão baixas. Né? E só para ter uma escala de temperatura aqui, né, eu coloquei a radiação cósmica de fundo do universo é 2,73 Kelvin. Né? Então, se o fundo do universo é frio, esses átomos ultrafrios são das coisas mais frias que a gente estuda atualmente. E a ideia é estudar átomos neutros, né? E eu coloquei aqui os átomos que são usualmente estudados, e aí o porquê desses átomos é porque é fácil armadilhar, né, as linhas são propícias para o armadilhamento, e eu vou falar um pouco desses dois, né, o lítio 6 e o lítio 7, que parece tão, né, tão parecido, um é lítio 6, o outro é lítio 7, mas no fundo eles são muito, muito diferentes. Né? Então, eu coloquei ali, os dois têm 3 elétrons e 3 prótons, só que um tem 4 nêutrons e o outro tem 3, é isso que faz a diferença. Né? E esse número de nêutrons vai fazer toda a diferença, porque se a gente olhar aqui, o número de elétrons e de prótons vai ser sempre igual, porque são átomos neutros, e aí o número de nêutrons, se for par, a gente vai ter, né? Como tudo isso tem spin meio, se a gente tem um número par de partículas de spin meio,
a gente tem uma coisa que no total vai dar um spin inteiro, e se for ímpar, um spin semi-inteiro. E isso faz toda a diferença por conta do teorema spin-estatística, que diz, né, que a estatística que essas partículas obedecem depende do spin delas, né? Então, se a gente tem partículas de spin inteiro, e aqui partículas eu estou usando o termo errado, né? Porque um átomo não é uma partícula, ele é composto por partículas, mas se a gente tem uma entidade que tem um spin inteiro, vai ser um bóson, e se tiver spin semi-inteiro, um férmio. E a diferença é que o férmio está sujeito ao princípio de exclusão de Pauli e o bóson não está. Né? Então, quando a gente armadilha os bósons, pode todo mundo ir para o estado fundamental, que a gente vê aquele condensado que fizeram lá em 95, a primeira vez, e se a gente faz isso com férmios, não pode ir todo mundo para o estado fundamental, vai cada um para o seu estado, e aqui eu estou colocando 2 por estados, porque spin para cima e spin para baixo, então, né, números quânticos diferentes. Isso faz toda a diferença. Né? Foi feito um experimento semelhante para férmios em 99, né, de ver o estado, né, eles chamam de férmions degenerados, quando você coloca todo mundo nesse estado fundamental, e aí foram átomos de potássio 40, né, nesses 2 estados hiperfinos, tem mais estados, eles tiraram da armadilha, deixaram só esses 2, e aí chama esse de spin para cima, esse de spin para baixo. Né? Um abuso de linguagem, não é o spin, é um estado hiperfino, mas a gente se refere como se fosse. E aí dois comentários, né, é que sempre as coisas para férmions são feitas depois, faz primeiro para bósons, e aí tem dificuldades técnicas que eu, como teórica, não entendo muito bem por que é mais difícil armadilhar, manipular. Né? E a outra coisa que é mantida até hoje, de 99, é a dificuldade de medir temperatura nesses sistemas. Né? Como é que você mede uma coisa em nanokelvin? Né? Você não vai botar um termômetro lá dentro. Então, eu vou falar um pouco disso, que é uma dificuldade da área. Né? Então, eu falei um pouco, né, dos bósons e dos férmions numa armadilha, mas o que eu estou interessada mesmo é se junto com a armadilha, né, que ali era aquela parábola, que pode ser magnética, ótica, magneto-ótica, se junto disso a gente consegue colocar um potencial periódico. E esse potencial periódico, aqui está mostrado, né, um sketchzinho, ele é formado por lasers contrapropagantes. Então, que nem aquele experimento lá que tem em FISESP 2, na UFRJ, deve ter aqui também, que você coloca a onda no modo normal, né, e você vê os nós parados e vê os ventres, né? Você faz isso com o laser, e aí você forma potenciais. E aqui eu coloquei, né? Se você coloca só 2 lasers contrapropagantes, você faz essas panquecas aqui, né? Aqui são os mínimos desse potencial feito pelo laser e os átomos gostam de ficar ali. Se você coloca 4, você coloca esses charutinhos, e se você coloca 6, você tem uma rede, né, parecendo uma rede cristalina. E tem muito estudo feito onde o laser que está aqui na vertical tem um comprimento de onda diferente, maior, e esses planos ficam separados. Então, é como se você tivesse planos de átomos, né? E ao longo dos anos, isso aqui já é bem antigo, né? 2012, 2011, as pessoas vão mexendo com a geometria. Então, se em vez de você colocar 4, você pode colocar 6, né? Ou fazer um detuning e tal, e fazer aqui uma rede Honeycomb. Essa aqui está meio deformada, mas faz uma rede Honeycomb, faz rede triangular, faz rede Kagomé. Então, né, tem muita possibilidade, mudando o número de lasers, o ângulo e o detuning, de fazer geometrias diferentes para estudar os átomos aí. Então, a ideia, né, é estudar a física de muitos corpos com átomos ultrafrios. Né? Então, assim, ao longo dos anos tem aparecido estudo sobre magnetismo, né, nessas diferentes geometrias, a transição de Mott, que é a transição de um metal para um estado isolante levada pela interação entre esses átomos, supercondutividade, diversos estudos de transições de fases quânticas, desordem. É muito curioso isso, porque esse é um sistema perfeitamente ordenado. E aí, como é que você estuda desordem? Você coloca ruído speckle, né, que é aquele ruído do laser, né? Você colocar um laser, você vai ver aquela coisa meio ruidosa, coloca aquilo de propósito.
Então, tem vários experimentos do Alain Aspect para estudar a transição de Anderson, localização com ruído especo. Então, assim, você coloca o quanto você quer de desordem, então uma precisão incrível. E aí, com isso, estudar estados emaranhados desses átomos e materiais topológicos, que eu vou falar um pouquinho no fim, né? Então, quais as vantagens, né? Por que usar rede ótica, se eu vou falar daqui a pouco de materiais e não de materiais, né? Porque quando você está nesse sistema, você consegue controlar a interação entre as partículas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você coloca um campo magnético externo, né? Ele cria uma ressonância de Feshbach e isso faz com que os átomos interajam e você controla a intensidade da interação. Você consegue, né, manipular o hopping mudando, né, a intensidade do laser, as direções do laser, consegue ver quantos átomos você tira e coloca na rede, então a densidade, dimensionalidade, geometria, polarização de spin, tem muito experimento feito, você tira uma espécie, deixa a outra e deixa um desbalanço e vê o que acontece, interação spin-order, desordem. Então, eu acho que a vantagem, né, de estudar a física nesses sistemas é que é um controle sem precedente, né, sem precedente para alguém como eu, que vem da física da matéria condensada, onde a gente tem, inevitavelmente, desordem, impureza, né, você não tem nunca uma rede 100% cristalina perfeita, e aqui tem, né, então isso é bacana para estudar. Então, a ideia é que é a mesma física que feita aqui nesses sistemas e é feita num material, aqui eu coloquei, né, a rede do IBACO, o ítrio, bário, cobre, oxigênio, que é um supercondutor de alta temperatura crítica, né? Então, os átomos fermiônicos fortemente interagentes nessas redes têm a mesma física do que os materiais com elétrons fortemente correlacionados, como um supercondutor de alta temperatura crítica, né? Bom, e daí, né? E daí que isso, assim, para quem faz teoria como eu, é meio uma mudança de um paradigma da forma de tratar o sistema. Por quê? Né? Como que na matéria condensada a gente atua, né? A gente tem lá um dado material, né? Então, de novo, o ítrio, bário, cobre, oxigênio, por exemplo, um supercondutor. Aí eu olho para ele e eu penso, qual o modelo para esse material? Né? Modelo de Hubbard, modelo TJ, né? Propõe um modelo, resolve o modelo da melhor maneira possível e vê as propriedades, né? E isso deixa de ser assim nesses sistemas, porque você pode pegar esses átomos ultrafrios nas redes óticas com esse controle todo e não emular o modelo que, né, você pensa para o material, o modelo que você quer estudar, né? Então, assim, um passo a passo de como que isso é feito, né? Então, aqui é o que acontece num sistema de matéria condensada e aqui, né, num átomo ultrafrio. Então, a gente vai substituir, né, o núcleo atômico e os elétrons de caroço, aqueles elétrons que estão muito perto do núcleo num cristal, pela rede ótica. É isso que vai te deixar, né, os seus átomos parados no lugar, né? Os elétrons, então, que têm uma carga, vão ser substituídos pelos átomos fermiônicos, que são neutros, né? O spin do elétron vai ser substituído pelo estado hiperfino do átomo, né? Então, aqui, nem comentei, mas tem vantagens, né? Porque o elétron ele tem spin para cima e para baixo, mais meio, menos meio. E aqui, quando a gente tem átomos, tem gente estudando, em vez de S2, S6, né? Colocando mais estados hiperfinos para ver o que acontece ali, né? E você substitui essa interação coulombiana entre os elétrons, né? A lei de Coulomb que a gente vê lá, né, no ensino fundamental, médio até, né, entre os elétrons, pela interação entre os férmions que é induzida por esse campo magnético na ressonância de Feshbach, né? Então, você faz nessa plataforma tudo que você tem na outra, né? Diga. Pode perguntar. Você chama de hopping, no caso de uma rede ótica, o átomo que pula de Isso, é o átomo que pula. O átomo inteiro vai de um sítio para o outro, né? E isso, depois eu vou mostrar, né? Se você tem um potencial mais fundo, fica mais difícil dele pular. Se ele é mais rasinho, fica mais fácil. Então, você tem controle sobre a intensidade do hopping também, né? A profundidade do potencial é só a intensidade do fluido. Isso. Né?
Então, quais são, né, as ambições e os desafios dessa área? Né? Assim, quando começou essa coisa de átomos em redes óticas, especialmente os fermiônicos, as pessoas, na ambição é nós vamos resolver a supercondutividade de alta temperatura crítica. Então, assim, para quem não é da área, os supercondutores de alta temperatura crítica foram sintetizados em, acho que 86, né? E desde então não tem uma resposta definitiva o que faz esses átomos serem supercondutores. Então, né, quem responda isso ganha o Nobel, né? E está aí já tem um tempão. Então, a ambição dos experimentais dessa área era a gente vai resolver esse problema. Né? Então, só falando um pouco mais, né, aqui tem um diagrama de fases desses supercondutores de alta temperatura crítica. É um diagrama genérico, tem vários supercondutores. Né? Aqui tem a rede cristalina de um deles, pode ser ytrio, bário, cobre, oxigênio, lantânio, tem várias possibilidades. Né? O que é comum a todos eles são esses planos aqui de cobre e oxigênio, e aí o que você coloca no meio varia, isso varia a temperatura crítica. E o diagrama de fases tem essa cara aqui, né? Aqui é a dopagem, então o sistema não dopado, zero dopagem, ele é um isolante antiferromagnético, e antiferromagnético também, né? Aqui eu coloquei essa figurinha, é você ter um átomo com spin para cima, o vizinho com spin para baixo, um para cima, um para baixo, né? Esse padrão. Então, essa fase toda cor-de-rosa aqui é essa fase isolante antiferromagnético. Aqui tem uma fase verde que tem muita disputa ainda o que é, se é uma fase de ordenamento de carga, se são stripes, o que é. E aqui em azul, né, a fase supercondutora. Então, a ideia, né, é entender esse sistema, e as pessoas, em geral, começaram por essa fase não dopada, estudando o isolante antiferromagnético. Né? E assim, um comentário interessante, né, para quem foi criado na matéria condensada, né, a gente aprende lá nos cursos básicos, né, teoria de banda, teoria de Landau, teoria BCS, e tudo isso falha nesses sistemas. Então, ele é um sistema que não é à toa que não tem resposta até hoje. Né? As teorias que a gente está acostumado a usar para descrever, né, semicondutores, metais, tudo isso não funciona para esses caras. Já é bastante bizarro, né? Nem comentei, mas aqui a gente tem um estado supercondutor e na vizinhança dele a gente tem um estado isolante. Esse material é uma cerâmica. Como que uma cerâmica é supercondutora? Então, tem muitas coisas que, ao longo dos anos, a gente foi entendendo um pouco, mas tem muita coisa que não está entendida ainda. Então, qual é a ideia? Como entender, né, esses high PCs a partir dos átomos ultrafrios? Então, emulando nessas redes óticas modelos que não têm solução conhecida. E aí, né, eu vou começar com o modelo de Hubbard, porque é o mais conhecido, e aí aquilo que o Bechara perguntou, né, aqui se você desce e sobe, né, essa altura, fica mais ou menos difícil de fazer o hop. Né? Então, o átomo vai de um sítio para o outro com uma amplitude de probabilidade T. Você, como tem férmions, e aqui, né, você não pode fazer um poço muito fundo para garantir que você só tem um nível por mínimo, então você só consegue colocar um átomo com spin para cima e um com spin para baixo em cada mínimo, você não consegue colocar dois iguais por causa da exclusão de Pauli. Né? E aqui, toda vez que você coloca os dois, paga uma interação U. E aí, né, quando a gente, né, o Hubbard propôs o modelo dele lá nos anos 60, era tudo muito aproximado, né? Porque tinha hopping mais distante, tinha interação de segundo vizinho, e aqui não. Né? Aqui é emulado exatamente isso. Né? E esse modelo, apesar, né, tem dois termos, né? Então, esse termo aqui que é o hopping, né? Tira um elétron daqui, vem para cá e vice-versa, e quando está junto, paga uma energia U. Super simples, mas sem solução analítica conhecida em 2 e 3D, né? E isso é um problema. Então, né? Como é que, né, é a ideia dos experimentais, né, para resolver a supercondutividade? Você emula o modelo de Hubbard, por exemplo, encontra todas as propriedades, porque você emulou no laboratório, você vai lá e mede. Descreve os high TCs? Não. Aí o que você faz? Muda o modelo.
né? Ah, vou botar, porque é possível, vou mudar a geometria, vou incluir um hopping a mais, vou mudar o tipo de átomo, e aí ele tem interação dipolar, vai mais longe, ou interação de segundo-vizinho, então, né? E aí, de novo, emula e vai nisso aqui, até que sim, e aí ganha o prêmio Nobel. Né? Então, a ambição dos caras era essa, né? Ah, eu vou emular o modelo, porque é uma pergunta que está aí na praça um tempão. O modelo de Hubbard tem tudo que precisa para descrever os raio-x? Não sei, porque a gente não consegue resolver. Então, se eu não consigo resolver, eu não sei se ele descreve as propriedades. E aí, se eu não sei responder, aí não dá esse passo. E eles achavam que experimentalmente iam fazer isso, né? E aí, por que não fez, né? Então, essas duas questões aqui apareceram, né? Resfriamento e termometria. E eu vou falar um pouquinho disso. Né? E aí, um exemplo, né, é a busca pelo antiferromagnetismo no modelo de Hubbard em 3D, que é um experimento super bacana. Eu fiz uma parte da teoria, né, já tem uns anos, mas ele ilustra bem por que a coisa não andou. Né? Então, essa aqui é a câmera, né? Aqui no meio tem lá uma rede ótica 3D com átomos de potássio, e é um experimento análogo ao espalhamento de nêutrons, né? Onde a gente vê o ordenamento magnético, só que é espalhamento de luz sensível ao spin. Né? E aí o que faz é isso aqui. Né? Então, está aqui a minha rede ótica, joga a luz, e aí eu vejo a luz que sai, e eles escolheram dois ângulos. Né? Esse ângulo aqui, que é o ângulo de Bragg, né? Onde a interferência é construtiva, então, né, as setinhas estão aqui interferindo bonitinho, e esse ângulo aqui, que é meio um ângulo de controle. Eu perguntei, né, mas por que esse ângulo aqui, né, tão bizarro? Porque é onde estava a janela da câmera. Então, né, onde a interferência é destrutiva, e aí mede, né, a função de correlação, né, o fator de estrutura antiferromagnética. Então, se esse cara é grande, a gente tem um antiferromagnetismo muito presente, se é pequeno, não tem. E aqui está o resultado experimental e teórico junto. Então, qual a ideia aqui? Né? Aqui, esses pontos pretos são os dados experimentais. Né? Quando tem a interferência construtiva, esses brancos aqui, quando tem interferência destrutiva. E aí, eles medem isso e eles têm zero ideia de qual a temperatura desse sistema, porque, de novo, não tem um termometrinho para colocar lá dentro. Então, o que eles fazem? Né? Eles chamam os teóricos e me pedem assim, faz a conta aí em várias temperaturas, e aí a gente compara, e onde o seu resultado bate com o meu, é porque essa é a temperatura. Está confiando no modelo. Então, isso é a premissa que o modelo está sendo perfeitamente realizado aí. Qual é a pegadinha nesse caso? Né? Tem o potencial periódico e tem a armadilha. Então, a densidade ela não é igual em cada sítio. Então, você tem que modelar ponto a ponto da armadilha qual é a densidade ali. E essa armadilha deles é um inferno na Terra, que não é parabólica, é uma gaussiana, como uma gaussiana para cima, como uma gaussiana para baixo, para espremer os átomos e ficar a maior parte, né, na região central. Então, assim, inferno, né? E diga, pode. É sabida. Puxa, tem um tempo que eu fiz, sei lá, 10/5, 10/6. Então, esse é a ordem de grandeza. É muito rarefeito. É um gás, não é perto de um metal, né? Você pode fazer igual a conversar. Você abre a armadilha e deixa ele se expandir. Mas são férmions, né? São férmions. Não, tem muito experimento desses de time of flight também. Mas aí isso vai te dizer se estava ordenado antiferromagneticamente ou não. Né? Então, assim, evidências do estado de Mott. O estado de Mott é um átomo por sítio, independente do spin. E o antiferro é um átomo por sítio nesse arranjo bonitinho. Então, um átomo por sítio, eles têm outras maneiras de ver, mas se estava nesse arranjo, isso um time of flight vai resolver? Essa é a questão. Né? Então,
eles fizeram esse experimento, e aí aqui o que se achou, né? A temperatura desse experimento dividido pela temperatura de Néel, que é a temperatura de ordenamento, é 1,4, então 40% ainda acima da temperatura de ordenamento antiferro, e a temperatura, né, em Kelvin, 32 nanokelvin. Né? Então, assim, eu quando eu vi isso, eu achei super curioso, né? Porque os high TCs, high de alta, e a alta temperatura crítica está muito abaixo de 32 nanokelvin. Então, é um contrassenso, né? Mas isso que é. E esse experimento, né, super sofisticado, com um laser de super estável e a armadilha num desenho, né, todo complexo, ainda assim 40% acima da temperatura crítica. E aí, né, aqui eu estou colocando as escalas de temperatura, então, assim, lá para cima, acima disso e acima daqui, a gente tem o isolante de Mott. Abaixo daqui, né, essa é a temperatura de Néel e o experimento está 40% acima. Para eu observar supercondutividade, eu tenho que entrar aqui, descer esse tanto, né, e mudar a densidade não é questão, mas teria que resfriar abaixo daqui. Então, se eu não consigo nem chegar aqui, como é que eu vou chegar aqui? Nesse contexto, supercondutividade é a fusão dos átomos. Isso, pois é, eles ainda não viram, mas a ideia seria você ter um par de dois átomos interagindo atrativamente, e aí a grande pergunta é qual a cola, né? E aí você teria o transporte desses átomos como pares, né? Essa é a ideia. Então, né, eu acho que eu voltar aqui, né? Espero que eu tenha convencido a vocês por que esse campo andou tanto e de repente, poxa, está longe ainda de chegar aqui nessa escala de temperatura. E aí, assim, essa é uma área que tem poucos grupos experimentais, mas os grupos experimentais que têm, eles têm muito dinheiro e muitas possibilidades. Então, um dos caras, assim, leading na área é o Emanuel Bloch, que eu vou mostrar um experimento dele daqui a pouco, não lembro se é Áustria-Alemanha. Ele tem 10 laboratórios. E aí, assim, tem um laboratório que vai tentar fazer isso, tem um laboratório que vai estudar Quench, tem um laboratório... E aí, assim, vários desses caras mais famosos resolveram atacar sistemas topológicos. Então, começou a surgir, mais recentemente, né, uma onda de experimentos em átomos ultrafrios tratando de sistemas topológicos. E aí eu vou... Pode. Isso aí por cima. Nesse caso dos espectros, eles conseguiram ver os espectros ainda fazendo pares de superfluidez. Então, superfluidez não. O que tem é você consegue ver formação de pares, né? E isso tipo fazer tipo uma molécula, né? Aquele primeiro experimento para férmions que eu mostrei mostrando a degenerescência foi feito pela Debbie Dean. A Debbie Dean, assim, eu fui no March Meeting anos atrás e assisti aquela sala que não tem fim, todo mundo lá colado. E eu assisti a palestra dela e falei, essa mulher vai ganhar o prêmio Nobel, e ela morreu logo depois, ela morreu super, super nova, e ela tinha feito um átomo de potássio, e não era nem, era tipo potássio e lítio, pegou uma molécula, dois átomos fermiônicos diferentes, tascou uma interação atrativa e fez uma molécula. Então, isso seria um precursor do estado supercondutor, fazer um estado ligado dessas duas coisas, mas o transporte, né? Então, voltar aqui, né? Aqui nessa região, né, o que você acredita né, descendo aqui, que você começa a ter pares pré-formados, mas sem coerência. Então, aqui você às vezes chega, mas de ver isso aqui, não viu. E outra coisa também, né? O que ela fez foi colocar uma interação atrativa na marra. E isso tem muito estudo do modelo de Hubbard atrativo, por exemplo. Mas não é esse caso aqui. Aqui você tem uma interação repulsiva e aparece a supercondutividade mediada por outra coisa que não sabemos o que é. Então, tem que, né, entender de onde vem. Então, passando agora rapidamente, né, para os sistemas topológicos, né, aí botei até o crédito aqui, porque eu roubei as transparências do Marcelo Neto, transparência, slides, não sou tão velha assim.
Me entreguei total agora. Então, né, a ideia de topologia, né, é você classificar um objeto de acordo com as deformações que ele sofre e como você consegue levar um objeto em outro com deformações. Né? Então, você não leva uma rosquinha num nó com deformações suaves. Então, esses estados, né, não estão ligados topologicamente. Então, né, essa é uma figura que toda apresentação de sistemas topológicos aparece, né? Você consegue levar a rosquinha na caneca, porque os dois têm um furo, mas não uma coisa com 0 furos, né? Então, e na física, né, a gente consegue classificar hamiltonianas diferentes de acordo com a topologia, olhando, né, digamos aqui para o número de furos ou, né, aqui para o invariante topológico. E nos últimos anos teve muito avanço nessa área de encontrar invariantes topológicos. Então tem toda uma prescrição. Você pega o seu hamiltoniano, escreve ele no espaço de momentos, calcula a curvatura de Berry, integra na zona de Brillouin e sai o seu invariante. Isso tudo funciona muito bem para sistemas não interagentes. Quando o seu sistema é interagente, você não consegue escrever o seu hamiltoniano no espaço K, não consegue achar a curvatura de Berry, não tem um invariante topológico bem definido. E isso, né, é uma área que está agora bombando por conta disso. É difícil, as pessoas não sabem como fazer. Né? Depois que você entendeu como é essa interação, vamos botar a interação e ver o que acontece. Né? Diga. Por exemplo, como parece topológico, essa uma interação ímpar, você acha lá coisa que é uma parece topológica, aí um inteiro, quando você vai ter essa perturbação, então, eu vou te mostrar um caso onde você tem um estado que para interação bem fraquinha ele é trivial e para interação forte ele é topológico. Aí não resolve isso, né? Então, é exatamente esse o interesse, né? A gente vai procurar transições de fase topológicas mediadas por interação. Né? Então, aqui coloquei diferentes estados da matéria, né, que apresentam estado topológico, então, isolantes tipo Kondo, no spin Hall effect, né? E aqui, isso aqui, eu não fui ao Mars Meeting esse ano, mas algumas pessoas que foram me disseram que foi assim um babado enorme, porque a Microsoft apresentou esse chip e chamou de Majorana 1, dizendo que são estados de Majorana e que lá foi uma grande discussão que não é Majorana coisa nenhuma. Mas, assim, é só para mostrar a curiosidade, né, de que isso está sendo usado e as pessoas estão tentando buscar aplicações tecnológicas e fazer uma certa propaganda disso. E aí, esse é um exemplo que eu acho bem bacana, né? O Haldane, em 1988, propôs esse modelo aqui, né? Então, está aqui o hamiltoniano, é uma rede Honeycomb. Em alguns sítios aqui brancos, você tem uma energia maior, você tem o hopping aqui ao longo das linhas pretas, T e J, e tem um hopping complexo aqui entre segundos vizinhos, e o diagrama de fases é esse aqui. Né? Se você tem um M diferente de 0 e aqui a fase desse hopping, você tem esses dois lobos aqui que são fases topológicas. E quando o Haldane fez isso, o artigo é super bem escrito, esses artigos mais antigos, né? Ele descreve tudo com muito cuidado. Ele diz isso, esse modelo é super interessante, mas não é realizável, tipo, não vai dar. E, né, passados muitos anos, aqui em 2014, o grupo do Tillman Esslinger fez um experimento em redes óticas e viu, né, exatamente esses lobos aqui que o Haldane previu. Então, né, foi assim um dos primeiros passos da galera indo estudar sistemas topológicos com redes óticas, né? Então, encontrar esses estados que tinham sido previstos lá em 88 e o Haldane disse que não ia dar para realizar.
E ainda falando do Haldane, mais outra proposta do Haldane, ele propôs também, né, o que ficou conhecida como a conjectura de Haldane para cadeias de spin, a seguinte questão. Né? Ele disse assim, se você tem uma cadeia de spins semi-inteiros, né, e você olha o espectro dessa cadeia, o seu estado fundamental, né, esses gaps aqui, eles vão diminuindo à medida que você vai aumentando o tamanho do seu sistema e esse gap vai a zero. Se você tem uma cadeia de spins inteiros, o que acontece? Tem esse gap aqui que ficou conhecido, né, como o gap de Haldane, que ele não vai a zero, é o segundo gap. E isso é uma marca, né, da cadeia de spin inteiro. Então, né, abrindo um pouco, aqui, como é que isso funciona? Você tem o estado fundamental, logo acima você tem esse estado aqui, que é 3 vezes degenerado e ganhou esse nome de tripleto de Kennedy, né, que são esses estados aqui que tem, isso é bem importante, acho até que eu botei umas bolinhas aqui, botei, né, estados de borda, então você tem spins na borda, esses 3 estados que estão logo aqui em cima, esse gap vai a zero quando o sistema vai para o limite termodinâmico, e acima disso você tem o gap de Haldane. Essa foi a conjectura dele. E aí começou também, em redes óticas, a busca, né, por provar ou não essa conjectura. Ela é bastante bem aceita, então eu nem diria provar ou não, mas demonstrar experimentalmente que isso vale. E aqui, né, em 2022, o grupo desse Manuel Bloch, que eu falei, que tem 200 mil laboratórios, e em cada laboratório faz um negócio, ele fez aqui, né, um sistema de escadas, e ele puxa ou não puxa, então, né, aqui tem um átomo sobrando de cada lado, que é como se ele puxasse para o lado e deslocasse, e quando ele puxa para o lado, ele entra, é como se esse sistema tivesse numa cadeia de spin 1 e nesse estado topológico de Haldane. E quando ele não puxa, esse sistema é um sistema de ferromagnético normal, digamos assim, trivial, não topológico. E esse experimento apareceu em 2022. Né? E aí eu vou contar para vocês, nos minutos que sobram aí, o trabalho que o João Pedro Gama Delia, que é meu aluno de doutorado, está fazendo. Né? A gente já colocou no archive, então está mais ou menos completo. Depois que a gente mandou, descobriu outras coisas, então tem outras portas para a gente olhar aí. Né? Mas a ideia foi olhar uma escada, né? Então uma escada é esse sistema que tem 2 pernas, né? E que, como eu acabei de mostrar, pode ser realizado experimentalmente em redes óticas. E essa escada, né? Cada ligação dessa escada aqui é um hopping de amplitude T. Tem o hopping entre as diferentes pernas aqui, né? Que é o hopping ao longo do degrau da escada, que tem um valor que eu chamei de T perpendicular, e a gente acrescentou a isso um hopping na diagonal, que tem essa forma aqui, né, e a repulsão coulombiana, ou, né, entre os férmions em cada sítio. Né? Então, o que acontece quando eu coloco esse termo aqui? Né? Eu induzo frustração. Então, vou mostrar de trás para frente, né? Vou mostrar aqui o meu resultado final. Aí, se alguém dormir e acordar depois, né? E depois eu vou mostrar como eu cheguei a ele. Mas o que a gente encontrou foi isso aqui, né? Isso aqui é um diagrama de fases. Aqui está o T diagonal, né? Esse termo que induz a frustração dividido por T, e aqui a repulsão coulombiana. Então, a gente mostrou que tem aqui uma região toda nesse diagrama de fases que tem uma fase topológica, que é essa fase de Haldane. E essa parte em azul aqui é um isolante de Mott trivial, não é um estado topológico. Então, como que a gente mostra, né, que isso aqui é um estado topológico? Então, tem toda essa prescrição aqui, uma vez que eu não tenho os invariantes topológicos, que é um sistema correlacionado, né? Quando você calcula um negócio desse, tem estado de borda, todo o estado
topológico tem estado de borda, mas ele pode ter estado de borda e não ser topológico. Então, você convencer que é um estado topológico quando você não tem um variante é mais difícil. Então, a gente fez um overshooting aqui e encontrou tudo que dava para encontrar. Então, vou mostrar aqui o que a gente encontrou. Então, primeiro, né, quando eu não tenho esse hopping diagonal, né, na ausência de frustração, o que eu espero? Eu tenho uma subrede A e uma subrede B, né? As funções de correlação de spin ao longo aqui da perna, né? Aqui eu tenho átomos de tipos diferentes, então um para cima, um para baixo vai ser negativo. Ao longo aqui do degrau, a mesma coisa, vai ser negativo, e ao longo da diagonal, átomos iguais, vai ser positivo. Então, eu espero uma coisa, né, uma configuração como essa aqui. Quando eu começo a colocar aqui esse hopping na diagonal, eu vou certamente esculhambar isso. E foi isso que a gente observou aqui, né? Isso aqui são cálculos da função de correlação de spin de primeiros vizinhos, aí aqui, né, ao longo do degrau e aqui ao longo da diagonal. Azul é negativo, rosa é positivo. Então, aqui, desse lado de cá, negativo, eles estão antiparalelos, e aqui positivo. Então, aquilo que eu tinha mostrado antes na ausência de hopping diagonal. Quando eu vou aumentando esse hopping diagonal, né, chega uma hora que eu inverto aqui. Então, eu fico com uma coisa com essa cara. Né? Aqui eu tenho dois caras com o mesmo spin, e aqui também. E aí, curiosamente, né, se a gente junta esses caras aqui, é como se em cada degrau da minha escada eu tivesse um spin 1. E isso vai me levar nessa configuração que o Haldane previu lá para trás para as cadeias de spin 1. Então, apesar de ser um sistema que não é uma cadeia, né, é uma ladder e não é de spin 1, é de spin meio, quando eu, né, aumento esse hopping diagonal e ligo a correlação, né, a interação aqui, né, essa configuração me faz com que o sistema como um todo se pareça como uma cadeia de spin 1 e a gente entre num estado topológico. Claro que só ter isso aqui não quer dizer que é topológico, né? A gente vai, aos poucos, entendendo por quê. Deixa eu entender só uma coisa aí. Essa, como assim, diagrama que você representou aí, que do lado esquerdo significa que cada par de spin desse está no estado singleto. Aqui? Isso, aqui. Não é singleto. Aqui. Então, não é necessariamente singleto, eles estão acoplados antiferromagneticamente, né? Mas, porque ele também está acoplado aqui, então. Isso. Mas não. Agora, depois, à direita, aí eles pariam. Então, eles também estão interagindo. Então, não é assim, no limite de essa interação aqui muito grande, né, você meio que força isso, mas essas coisas flutuam. Você não tem um spin por si e amarrado, né? Aqui você pode ter duplas ocupações, você pode ter... Então, isso aqui é no limite de U muito grande, TD muito grande, essa imagem pictórica, mas não é bem verdadeiro isso. Eu, ingenuamente, olhando o diagrama, para mim, sugere que você tem um estado que é assim. Do lado direito do diagrama da direita, você tem mais no primeiro, menos no segundo, mais. Isso. Então, isso. Mas isso, assim, no limite de U indo para infinito e TD indo para infinito. Porque se você não tiver isso, não acontece. Aí as coisas flutuam, entendeu? Esse é o infinito. Né? Então, para saber se ele é topológico ou não, né, eu vou olhar para os estados de borda, vou procurar o gap de Haldane, vou olhar o espectro de emaranhamento, que eu vou falar um pouco o que é, e que assim, é o que as pessoas mais acreditam que determina se o estado é topológico mesmo ou não, e vou olhar para uma ordem oculta de antiferromagnetismo. Então, né, primeiro os estados de borda. Né? Eu nem falei isso muito, mas é muito conhecido nos estados topológicos que você tem presença de excitações nas bordas. E aqui, como a gente está falando de spins, a gente foi olhar para os spins. Então, o que o João Pedro calculou aqui é a soma do spin
0 e 1, né? Eu podia ter colocado aqui a cadeia, deixa eu voltar. Né? Então, é a soma desses dois caras, né? Dos caras da borda de cada sítio e a função de correlação com a soma dos outros que se seguem. Né? Então, a gente vê que se aqui ele colocou essa figurinha, o igual a 10. Se eu estou aqui fora dessa região do domo, como é aqui esse caso, né, para um TD 0,6 aqui, né, fora, o que acontece é que a gente tem uma pequena oscilação e isso rapidamente vai a 0, e aqui está na escala log, né, foi para 10 a menos de 15. Né? Enquanto se você está aqui dentro, né, o que acontece é que você tem oscilações antiferro que vão a 0 dentro, né, do seu sistema, e aí elas voltam a crescer na borda. Né? E aí tem esse comportamento que vai a 0 e revive. Né? Então, você tem correlações antiferro nas bordas. E você pode olhar, né, olhando esse decaimento aqui, o comprimento de correlação, né, dessa função de correlação de borda, e ela, curiosamente, explode, né, exatamente aqui na transição. Né? Então, antes ela é 0, aqui ela diverge, e dentro desse domo fica com um valor não nulo, mas não divergente. Então, esse é um indicativo. Né? O segundo indicativo é olhar, né, o famoso gap de Haldane. Então, aqui as bolinhas marcam o gap do primeiro estado fundamental, que é esse aqui que tem que ir a 0, né? E aqui com o inverso do tamanho ele está indo a 0, e o segundo, que é esse aqui, que está paradinho, não está indo a 0. Né? Então, aqui dentro da região do domo, a gente vê esse cenário aqui, esse gap indo a 0 e esse ficando fixo. Né? Enquanto fora da região do domo, não é uma cadeia, né? Não está. Então, a gente, né, vê dois gaps não indo a 0. A próxima coisa que a gente olhou foi o chamado espectro de emaranhamento. Isso é uma coisa um pouco mais complicada de entender, mas a ideia é: pega o sistema e divide em duas partes aqui, né, left e right. E aí escreve o estado fundamental como uma combinação, né, da parte da função de onda da parte esquerda com a parte direita, com esses pesos aqui. Né? E esses pesos é o que se chama de espectro de emaranhamento. A gente pode obter a entropia de emaranhamento a partir desses lambda-i, mas a gente pode olhar também os gaps, né, e as degenerescências desse espectro de emaranhamento. E aí o que acontece é que duas coisas são sabidas numa fase tecnológica. Primeiro, que esse espectro de emaranhamento ele é degenerado aos pares, então é um hallmark, né, uma marca de um estado topológico é você ter esse espectro em pares, e esse gap aqui, né, que é a distância dos diferentes deltas, né, que são as distâncias entre os gaps, ele vai a 0. Né? E aí a gente fez isso, né, olhou para essas duas quantidades na fase trivial e na fase topológica. Né? Então, aqui, de novo, aquele TD 0,6, aqui já dentro do domo, e foi variando o U. E aí o que a gente vê aqui, que na fase trivial, o vermelhinho é quando o gap o espectro de emaranhamento é duplamente degenerado, e o preto quando não é. E aqui é, né, a distância entre eles. Então, aqui uma distância que não vai a 0, e tem alguns que ficam degenerados, mas não todos. Enquanto aqui, né, essa linha que marca quando entra na fase topológica, a gente vê que esses caras vão, né, ficando degenerados aos pares, e isso aqui está indo a 0. Então, um outro marcador, né, de que a gente está nessa fase topológica. E aí, por fim, a gente olhou a ordem antiferromagnética oculta. Por que eu estou chamando de oculta aqui? Né? Se eu tenho um sistema de spin meio, ou aqui na spin 1 só mais e menos 1, o estado antiferro ele é para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a gente sabe olhar isso, né? Olhar um fator de estrutura antiferro, marca isso. Aqui, como a gente, né, tem mais 1, menos 1 e também o 0,
aparecem esses zeros no meio. E esses zeros dificultam a gente enxergar a fase antiferro. Aqui está, né? Porque o mais vem depois o menos, depois o mais, depois o menos, depois o mais, mas tem uns zeros no meio. E aí tem esse ordenamento de string aqui, né? Que é meio esse pedaço aqui, ele retira, né, esses zeros que estão no meio. Então ele consegue ver esse operador marcar essa ordem oculta, né? E é esse operador que está mostrado aqui, né? Então ele é 0 nessa região trivial, né? Que é um isolante de Mott, eu nem separei aqui para mostrar, a gente calcula o gap de carga para mostrar que é isolante. E aqui ele é não zero, né? E está marcando de novo o estado topológico. E aí, né, chego finalmente às minhas conclusões, né? A gente consegue ver nesse sistema, né, uma fase de Haldane não trivial, né, topológica, e detectou essa fase olhando para os estados de borda, para o espectro de emaranhamento, para uma ordem oculta, a presença desse triplete de Kennedy, do gap de Haldane. E um pouco mais além, né, eu espero ter convencido a vocês que é possível estudar a física de muitos corpos com átomos ultrafrios em redes óticas, que o nível de controle nesses sistemas é sem precedente, ele é bem maior do que nos sistemas de matéria condensada, né? Esses experimentos mais recentes que falam de topologia mostram que tem uma flexibilidade grande, né, de hamiltonianas e modelos a serem estudados de acordo, né, com o interesse. Então, agora eu quero olhar fase topológica, agora eu quero olhar, né, frustração, magnetismo exótico, e que ainda a gente tem muitas questões em aberto e tem várias coisas para olhar ali. Então, com isso, agradeço a atenção de vocês. Muito legal essa palestra. Mas esses sistemas, eles são sempre fortemente correlacionados ou há como controlar isso? E sistemas de correlação menor? Então, é total controle. Então, me pediram para repetir, o Pedro está perguntando se só tem correlação forte. Não. Pode ter correlação fraca ou pode não ter correlação. Aquele exemplo que eu mostrei do estado de Haldane do Esslinger, né, que ele realizou lá. Eita, passei. Isso aqui é sem correlação. Então, você pode colocar quanto correlação você quiser ou nenhuma correlação. Né? Então, tem modelos de interesse sem correlação também. Né? Já tem alguém Então, eu acho que assim, então, Bechara perguntou se já tem alguém fazendo essas cadeias, né? Depois que a gente começou a trabalhar nisso, que a gente viu esse artigo experimental que não é exatamente igual, porque eles não têm um hopping na diagonal e a forma que eles têm de ver o estado topológico é deformar a rede deles. Uma dificuldade que a gente tem é tentar convencer os experimentais que o que a gente tem para propor é interessante. Então, é meio difícil, assim. Os caras, eles têm o setup, tem, assim, é muito hierarquizado, né? Eu quero fazer isso e aí, assim, a gente fica sempre na esperança. Alguém vai ver, vai querer fazer, mas não é tão simples assim. Isso, passei batido. O que significa isso? Eu vou aproveitar a pergunta se é a mesma coisa, aquela decomposição que você escreveu. Isso. É a mesma coisa que a decomposição de Schmidt. É uma deposição de Schmidt, né? Mas, assim, o espectro de emaranhamento é isso aqui. Então, isso aqui é a decomposição de Schmidt, e esses pesos aqui é o que se convencionou chamar de espectro de emaranhamento. Agora, o número de Schmidt é
o número de termos números dessa soma. Uhum. Ele é infinito, no seu caso? Não sei dizer, assim, bom, posso te dizer aqui, né? Porque aqui estão todos os aqui, né? Só está pesado menos 2 ln de lambda, aqui estão todos os lambdas. Então, ele não são zeros, né? A gente tem números diferentes de zero. Mas diga, deu para entender? Quer dizer, a partir disso, a gente tira a entropia de emaranhamento, que eu não estou nem usando ela aqui, né? Então, aqui eu foquei no espectro de emaranhamento mesmo, que eu nem sabia, mas que é um sinalizador de estado topológico. Mas tinha uma época que o pessoal gostava de escrever isso como uma exponencial, você pegava o rho reduzido no final, né? E você escreve isso como uma exponencial de uma hamiltoniana efetiva e usava a hamiltoniana disso aí para ver também ordem topológica. Pode ser, mas conseguir fazer isso aqui com o sistema interagente é mais complicado. Mas acho que tem casos também onde você tem alguma coisa estranha acontecendo no espectro de emaranhamento e não tem topologia também, né? Não conheço, Isso. não conheço. Mas, assim, coisa estranha, assim, o marcador é a degenerescência aos pares. Essa é a marcação da entrada no estado topológico. Mas no fim não tem ainda, então, claro, tipo assim, quem é uma coisa que sinaliza a posição topológica. Não né? tem, não tem. Não tem, assim, né, um invariante topológico. Não tem. Mais perguntas? Vai lá, Zé. Eu tenho uma pergunta sobre aquele sistema que você mostrou, o estado ferromagnético. Pode voltar, né? Eita, passei. Aqui. Tá. Aí, ou seja, naquele primeiro caso lá, normal, né? O estado antiferromagnético é mais, não. Você depois do outro contexto, você tem a ocorrência de zeros ali. Mas você já se colocou a questão sobre se a ocorrência de um zero num sítio, ela aumenta a probabilidade ou é completamente independente da ocorrência de um zero num sítio? Você está dizendo de ter vizinhos aqui, né? Que nem aqui. Tipo assim, se esses zeros eles tendem a se agrupar. Se agrupar, não pensei nisso. É uma coisa que a gente pode olhar, né? Se eles estão vizinhos aí, né? Eu achei que, de repente, isso pode revelar alguma propriedade da interação. Pode ser, pode ser. Se há uma tendência estatística deles de ocorrerem assim. E lembrando, né, que aqui eu escrevi como se fosse uma cadeia, mas aqui, na verdade, cada um desses caras é um degrau da minha escada, né? Então, sim, aqui, na verdade, é quando a gente tem um degrau singlete no meio, né? Ou zero, né? E aqui estão os dois para cima, os dois para baixo, e aqui combinações de mais e menos, né? De novo, quando você vai lá para cima muito, muito grande, esses caras vão sumindo, né? Mas no meio do caminho eles vão aparecer. Nem passei batido, né? Nem falei o que eu usei. A gente usou da MRG para estudar isso, né? Então, não tem Monte Carlo, né? Sou eu e não tem Monte Carlo. A gente faz da MRG mesmo, né? Então, quem fez todo da MRG foi o João Pedro, né? E assim, há desenvolvimentos do DMRG, então não é mais como o Steve White propôs, aí você tem esse I-tensors e usa tensores, você não acha o estado fundamental propriamente, né? Você vai achando esses tensores e a partir daí você calcula suas propriedades no estado fundamental, né?